Nesta noite nós vamos falar sobre dando a volta por cima. Uma reflexão sobre o cristão e a depressão baseada na história de Noemi. Existem situações inesperadas na vida do crente, nas quais não nos preparamos. São situações inusitadas que não conseguimos compreender. Inexplicavelmente, de uma hora para outra, entramos em crise. E nós sabemos que, no momento de uma crise, às vezes tomamos decisões precipitadas. Porque nós queremos, de todas as formas, resolver o problema. E às vezes não pensamos nas consequências das nossas decisões. A história que eu vou falar, que eu vou contar hoje, é de uma família que era liderada por um homem chamado Elimeleque. E este homem, ele era casado com Noemi e ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia mostra no livro de Ruth, no capítulo 1 e versículo 1, diz: e sucedeu que nos dias dos juízes, que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Houve uma crise. E havia um homem de Belém de Judá que saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Como eu coloquei, quando nós estamos passando por uma crise, a tendência nossa é realmente querer resolver essa situação de todas as formas. E foi o que aconteceu com Elimeleque. Imagina só, este homem, ele está em Belém. Belém significa casa de pão. Ele está ali e ele se desespera porque ele vê a fome ali e automaticamente ele vende tudo que tem, as suas propriedades, suas fazendas, ele vende tudo e ele vai para um país estrangeiro. Ele vai para Moabe. E ele, buscando uma vida diferente, buscando a melhora, que geralmente, assim, quando tomamos decisões, tomamos pensando numa melhora, mas ele não consultou a Deus, mas ele agiu apenas pelo impulso. E muitas vezes uma decisão que nós tomamos, isso afeta não apenas a nós mesmos, afeta também as pessoas que amamos, ou as pessoas que estão à nossa volta. Uma decisão que tomamos errada, ou uma escolha errada, poderá trazer consequências drásticas. E pode penalizar toda a família. É o que aconteceu com Elimeleque. Ele vai para Moabe. E diz o versículo de número 2. Ele morreu em Moabe. Agora você imagina, ele saiu para evitar uma crise. Ele saiu tentando buscar uma melhora para a sua vida e para a sua família. E este homem morre. E ele deixa a esposa viúva com 2 filhos no estrangeiro, sem nada. Os meninos, eles casaram com 2 moças ali de Moabe. Mas o texto diz, no versículo 3, que os 2 rapazes também morreram 10 anos depois. Agora você imagina a situação que se encontrava agora Noemi, sem marido e sem filhos e apenas 2 noras. Então as consequências de uma decisão nossa errada pode trazer sérias consequências. Agora imagina o que é uma viúva que naquela época, diferente do país ocidental, a figura da mulher, então a mulher ela não ia para o mercado de trabalho, trabalhar, ela dependia apenas agora de migalhas, ela dependia apenas de ajuda de terceiros. E esta mulher desamparada, totalmente desamparada, ela está fora de casa, ela está num país estrangeiro. A situação de Noemi era uma situação desoladora. Ela
a perda da proteção legal do marido, deixou-a numa situação de pobreza, de miséria, de penúria. E aquela mulher, ela está no fundo do poço. Talvez você que está me ouvindo esteja passando por uma dificuldade também, está passando por uma crise. E talvez você não saiba o que fazer para sair desta crise. Talvez você já tentou de tudo. Imagina que durante agora esta pandemia você perdeu seu emprego. Você é o chefe da família e não sabe como você vai realmente trazer o sustento para a sua casa. Talvez você tenha perdido um parente seu, um ente querido seu, para esse triste e infeliz vírus Covid-19. Talvez você mesmo foi acometido por esse vírus e está saindo dessa situação calamitosa. E nesses momentos da vida em crise, achamos que Deus nos abandonou. Achamos que Deus já não se importa conosco. E essa situação de Noemi levou-a a uma crise profunda, a uma tristeza, a uma depressão. Mas é muito interessante, do versículo de número 6, quando nos diz assim: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Deus visitou o seu povo em Belém, de onde ela tinha saído. Belém é a casa de pão. E eu vim como mensageiro de Deus para dizer para você que Deus também, em meio à crise, Ele se manifesta a você. E Deus, Ele tem algo de especial para te conceder. Noemi ouviu falar que Deus havia visitado o seu povo e lhe dado pão. E eu quero dizer com isso que há uma esperança. Há uma esperança para você. Há uma esperança para a sua vida. E em meio a essa situação, Noemi tomou uma decisão. Eu vou voltar para Belém. Deus, Ele faz a parte dele. Deus, Ele mostra que é uma escapatória, que é uma saída para você. Mas tem algo que só você poderá fazer. Tem algo que você precisa fazer. Talvez você tenha que tomar uma decisão como Noemi. Uma decisão de voltar. E talvez você tenha que fazer algo neste momento. Mas o que eu tenho que fazer? Deus, Ele vai mostrar isso para você. E ela então chama as suas duas noras. Naquela época o casamento era diferente de hoje. Por quê? Porque havia um contrato onde para um homem casasse com a mulher, geralmente o pai dele tinha, o pai do rapaz fazia um negócio com o pai da moça e tinha que ser pago um dote. Então, quando se pagava o dote pela moça, automaticamente a moça passava a ser, de certo modo, uma propriedade daquele homem. E aí, aquelas moças que casaram com os filhos de Elimeleque, embora viúvas e eram de lá, elas diziam: vou com a minha sogra. E ela disse, chegou Noemi e disse para elas: vocês estão livres, vocês podem voltar, volta para suas casas. Eu não tenho mais filhos, nem tenho como dar filhos, mas ainda que eu pudesse gerar filhos, vocês iriam esperar que eles crescessem? Então vocês são livres. A órfã, ela voltou, mas a Ruth acompanhou Noemi. E a Ruth então diz: não, eu vou com você, aonde fores eu irei, não me impeça de fazer isso. E ela disse: o teu Deus será o meu Deus, aonde tu morreres eu também morrerei ali. E Ruth vai com Noemi. E quando elas chegam em Belém, acontece algo que demonstra exatamente o quadro crítico emocional que aquela mulher estava vivendo. Porque quando Noemi,
ela vai entrando em Belém, diz o texto bíblico que, entrando elas em Belém, o texto que nós lemos, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? E as pessoas diziam a Noemi que tinha propriedades, a Noemi que tinha um marido, a Noemi que tinha filhos, mas ela havia perdido basicamente tudo. E ela então disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. E nessas palavras de Noemi, eu detecto aqui pelo menos 3 sentimentos que eu considero os sentimentos piores que o ser humano pode viver. São sentimentos altamente destrutivos. Noemi, ela vive a amargura do sofrimento e passou a atribuir isto a Deus. Existem situações tão amargas na vida que contaminam o nosso espírito e ânimo, de tal forma que a vida se torna uma fonte de fel e nós nos tornamos uma fonte de amargura. Então a gente vê que ela era uma mulher amargurada, uma mulher triste, uma mulher abatida, que não se conformava com aquela situação. Então quando ela diz assim, não me chames Noemi, chamai-me Mara. Então, Noemi era interessante porque significava encantadora, Noemi significava agradável, Noemi significava suave, mas ela dizia: me chame Mara, porque Mara significa amarga, significa amargura, e era o que ela sentia na sua alma. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu vim como mensageiro de Deus dizer para você que Deus vai tratar esta amargura que você vive dentro de si. E quais os sentimentos que ela demonstra aqui? Primeiro sentimento é o sentimento de autocomiseração. É um sentimento de autopiedade, onde a pessoa ela se sente vítima. Observe que quando ela diz: não me chameis de Noemi, que é agradável, me chama de Mara, que é amargura, que é amarga. Imagina a situação que essa mulher estava vivendo. Um sentimento de menos-valia muito grande. Por quê? Porque ela comparava o estado que ela saiu, ela dizia: cheia parti e vazia eu retornei. Agora ela começa a sentir dor de si mesma. Quem era eu aqui em Belém e o que sou agora? Talvez nessa crise que você esteja vivendo, você esteja olhando para si, esteja vendo uma pessoa muito pequena. Talvez você passe na sua mente que você não tem valor algum. E o que você está fazendo aqui ainda vivo? E que talvez a sua vida aqui está sendo uma tormenta para os outros. Mas isto é um sentimento de autopiedade. Isto é um sentimento muito forte de autocomiseração. É você se sentir vítima e você precisa vencer isto. Por quê? Porque Deus, Ele se importa sim com você, apesar da crise que você está vivendo. Ele ainda está no controle de tudo, mesmo que você não consiga compreender o que está acontecendo com você. O segundo sentimento que ela vive é a ira, é o ressentimento. Veja o que ela diz. Ela diz assim: pois o Senhor testifica contra mim. Ela diz: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela atribui a Deus. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Talvez você perdeu um ente querido e você não aceita essa perda. E você está dizendo: Deus poderia ter feito algo, Ele não fez. Foi o sentimento que Marta teve quando Jesus ele veio e Lázaro, seu irmão, já estava sepultado. O que ela disse? Ó Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
um ressentimento, ela estava ressentida. E talvez você esteja ressentido com Deus. Talvez você esteja magoado, magoada com Deus, achando que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero profetizar na tua vida e dizer que a tua vitória, você vai dar a volta por cima e todos verão isto, o que Deus fará com você. Essa crise, ela vai passar, porque toda crise ela tem começo, meio e fim. Nós estamos vivendo ainda um processo de crise, mas isto vai passar. Essa crise vai embora, certo? E isso vai passar. Apenas sobreviva. Jeremias, ele escreveu lá no seu livro de Lamentações, um versículo que diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tenha esperança, não perca a esperança, porque Deus ainda se importa. Terceiro sentimento é a culpa. Observe quando ela diz o seguinte: o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Culpa é sinônimo de punição. Se eu sou culpado, eu mereço ser punido. Então ela atribui, observe que ela não teve basicamente decisão nenhuma, foi o marido dela que tomou a decisão. Ela é apenas uma consequência da decisão de Elimeleque. Mas ela mostra que ela está vivendo um estado de autocomiseração, ela se torna vítima, ela está sentindo piedade dela, ela está ressentida, ela está irada, ela está com raiva de Deus e ela se sente culpada. Isso que está acontecendo é Deus que está me castigando. Olha o que o Todo-Poderoso fez comigo, Ele tem me afligido, Ele testifica contra mim. Mas Deus não desamparou Noemi. Sua nora, na época que eles chegaram em Belém, foi justamente na época da colheita. Porque aquele ano foi o ano abençoado em Belém. E chegou o momento da colheita. E havia em Israel o costume de que quando, primeiro, a colheita acontecia em 3 momentos distintos. O primeiro momento era chamado das primícias. Era aquela colheita do melhor da terra e era levado lá para o templo e oferecia ao Senhor o melhor da terra como forma de gratidão. Depois vinha a chamada grande colheita. Era quando vinha realmente as propriedades, as pessoas vinham colher, fazer a colheita. Mas havia a terceira fase, que era a fase dos rabiscos, aonde era orientado que as pessoas que tinham lá seus campos de trigo, eles deveriam deixar propositalmente ali, não tirar tudo, porque as pessoas pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, eles iam naqueles campos colher para eles. E Ruth, uma moça muito distinta, uma moça muito simples, mas muito fiel, ela diz para sua sogra: eu vou colher, eu vou entrar no meio lá dos excluídos para fazer a minha colheita. E ela disse: vai. E ela foi colher. Só que quando ela chega, ela é direcionada para um campo, que era o campo de Boaz. E Boaz, quando viu aquela moça, uma moça bonita ali, ele percebeu que ela não era uma pessoa como as demais que estavam ali, excluídas. Ele viu algo diferente, perguntou: quem é esta moça? E disseram: ela é a Ruth, que veio com Noemi. E ele disse: então deixai, para que ela colha mais. Depois chamou-a para que ela participasse da mesa e comesse ali. De tal modo que quando Ruth voltou da colheita, ela voltou com tanto que a sua sogra ficou admirada. Não é possível que alguém colha tanto assim. E ela disse: filha, aonde foste colher? E ela disse: eu fui lá nas terras de Boaz, e contou como tinha sido tratada. É aí então que Noemi reconhece que Deus não havia abandonado ela. E quando ela percebe o que acontece, ela diz: bendito seja Ele, do Senhor,
que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e é um dentre os nossos remidores. Ela reconhece agora que Deus não abandonou. E quem sabe hoje, você que está nos acompanhando nesta live, hoje, a partir de agora, Deus está falando, como falou para Noemi, e te dará um sinal de que hoje é o primeiro dia do início da sua vitória. Noemi reconhece que Deus não abandonou. O que vai acontecer posteriormente nessa história é que Ruth se casa com Boaz. E aí Boaz resgata todas as propriedades que pertenceram ao marido de Noemi, a Elimeleque. Ele resgata tudo isso. E Noemi tem de volta todas as suas propriedades. Ela tem de volta tudo o que ela havia perdido. E não só isso. Essa garota estrangeira que se casou com Boaz, ela tem um filho. E a partir daí, observe que o filho da Ruth, o Obed, ele é o avô de Jessé, que é o pai do rei Davi. E ela entra na linhagem, ou na genealogia de Jesus. Então, imagina o que Deus ele faz. Noemi, ela deu a volta por cima. Agora veja, no capítulo 4, versículos 14 a 16, o que acontece. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Sabe o que é isso aqui? É na hora que nasceu o seu netinho. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. Então veja que coisa maravilhosa. Noemi, ela dá a volta por cima. E eu quero encerrar esta mensagem dizendo que chegou a hora de você também dar a volta por cima.